como eu me senti depois que eu recebi o diagnóstico? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, e eu acho que me fazem essa pergunta para saber se realmente vale a pena passar por todo o processo de diagnóstico. Porque o mais difícil do diagnóstico de autismo é você encontrar um profissional que realmente entenda de autismo. E não só de autismo, mas principalmente autismo em adultos, autismo leve, que consiga ver aqueles mínimos detalhes, informações que nem a gente tá conseguindo se expressar ou tá conseguindo colocar para fora. E quando eu fui atrás do meu diagnóstico, eu acho que eu já fui meio que sabendo que eu era autista, porque eu já tinha lido bastante, já tinha estudado bastante. E eu acho que um dos meus medos era eu fazer todos os testes e tal, e descobrir que eu não fosse autista. Não que eu quisesse ser autista, mas eu tava naquela esperança, assim, tipo, nossa, eu acho que eu finalmente encontrei a resposta pro que eu sinto, a resposta do que eu sou, da maneira como que eu ajo. Eu acho que eu finalmente encontrei o nome do que é. E eu tava com medo de não ser e eu ter que ficar pensando, tá, mas então se não é autismo, é o quê? Eu tenho alguma coisa, eu preciso descobrir. Então eu ficava meio que nesse impasse, assim, tipo, nesse receio. Eu tive meu diagnóstico aqui no Brasil mesmo, foi um neuropsicólogo daqui. E eu quis fazer aqui no Brasil porque eu não queria mascarar nada. E vocês sabem que, por exemplo, por mais que eu saiba falar inglês, eu tenho que ter aquele tempinho, tipo, deixa eu pensar o que eu vou falar, deixa eu traduzir assim, e eu não queria fazer isso, eu não queria, talvez mascarar, eu queria, tipo, só ser eu, sabe? Eu queria gaguejar, eu queria eu errar, falar a palavra errada, e só seria possível se eu estivesse fazendo teste, né, com alguém que falasse o mesmo idioma materno meu. Então eu decidi vir para o Brasil para fazer toda a minha avaliação, todo o meu diagnóstico, e foi muito bom, porque eu só ia, ele perguntava as coisas, eu só ia falando, tudo que eu lembrava, tudo que viesse na minha cabeça, e ele não me falou na hora, assim, olha, Vaidro, você é autista, sim, pronto, acabou. Não, ele teve que fazer, né, outras avaliações comigo, online também, analisou, né, todos os questionários, todos os testes que a gente fez, e quando chegou a resposta, sim, você é autista, eu senti um alívio e senti um peso enorme nas minhas costas saindo. E é claro que eu fiquei com um pouquinho de medo, assim, tipo, no sentido, e agora? Como que vai ser? Né? O que vai ser da minha vida? Como que eu vou agir? E no início, eu fiquei pensando, tipo, eu acho que as pessoas vão se afastar de mim, eu acho que as pessoas vão ter receio, sabe, essas inseguranças, esses medos passaram pela minha cabeça. No início eu pensei, acho que eu não vou falar do meu diagnóstico pra ninguém, é algo muito pessoal. Só que conforme o tempo foi passando e eu fui vendo que eu ia ficando melhor por ter o meu diagnóstico, eu pensava, não, eu preciso falar sobre isso abertamente. Ainda mais porque eu tenho, né, as redes sociais onde eu falo sobre isso. Eu pensei, não, eu não posso não falar. Eu preciso ajudar mais pessoas, eu preciso mostrar que o autismo é realmente um espectro, que as pessoas são diferentes umas das outras, porque mesmo eu, quando a minha filha recebeu o diagnóstico dela, eu pensava que o autismo era de um jeito específico. Eu não sabia que podia ser vários jeitos, eu não sabia que autistas podiam ter uma vida totalmente independente, conversar e tal. E apesar de eu precisar de suporte, o meu suporte é muito pouco. E querendo ou não, o meu suporte, eu posso dizer que deu uma boa melhorada depois que eu recebi meu diagnóstico. Porque antes, por exemplo, eu não fazia ligação de jeito nenhum. Eu odeio ainda falar no telefone, mas antes era assim, um pavor enorme. E depois do meu diagnóstico, eu comecei a pensar assim, não, Violet, vamos desafiar isso em você, deixa eu ligar isso aqui, deixa eu ligar pro médico. Então, comecei a mudar um pouquinho nisso, comecei a ver várias coisas que eu tinha de desafio, de obstáculo, comecei a ver com outros olhos, eu comecei a pensar assim, não, eu vou conseguir, porque eu sabia o que era. E antes eu só pensava, eu sou assim mesmo,
eu sou medrosa, eu sou tímida mesmo, não vou falar, não vou ter coragem. Então, olha a importância que o diagnóstico teve na minha vida, mudou completamente minha maneira de pensar sobre mim mesma, que eu acho que foi uma das principais coisas. Mudou o fato de que eu comecei a saber verbalizar mais para as pessoas o que eu sinto, o que eu penso, como eu sou. E o meu relacionamento com as pessoas ao redor, principalmente os meus familiares, deu uma boa melhorada. Então, se você vê características de autismo em você mesmo ou em alguém que você ame muito, manda esse vídeo para essa pessoa. E o que eu quero dizer para vocês é: vão atrás do diagnóstico de vocês. Reserve um tempo, reserve, né, um dinheiro para isso, porque vale muito a pena. O simples fato de você já desconfiar que possa ser autismo já ajuda demais. Mas você ter a resposta e você poder ir atrás dos seus direitos, ir atrás de uma terapia específica, vai fazer toda a diferença para vocês. Por hoje é isso. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, coloque aqui nos comentários e até a próxima. Tchau!